Oi, gente. Meu nome é Mauro, sou professor Mauro de História. Eu sou amigo da Sandra e ela me fez um convite, né? Que eu fiquei super contente e tal, que foi pedir para eu gravar esse videozinho aqui para vocês sobre a independência do Brasil. E aí eu fiquei assim, né? Meu Deus, e agora? O que eu faço? Porque eu não costumo dar aula pro pessoal da idade de vocês, né? Eu dou aula para os mais velhos, né? Pessoal de ensino médio, pessoal do Fundamental 2. E aí eu falei assim, para mim vai ser um desafio, né? Vamos lá, ver se a gente consegue cumprir. Mas assim, vamos falar então da independência do Brasil. Vamos falar, na verdade, não como algo que acontece do nada, mas que teve um processo, né, para chegar no dia 7 de setembro de 1822, né? Então é mais ou menos assim, é, comparando, né? Ninguém dorme criança e acorda adulto. Existe uma série de situações, uma série de processos que vão acontecendo que meio que misturam características da criança com as características de um adulto e é aquilo que a gente chama de adolescência. Então a gente conforme vai passando o tempo, vai deixando de ser criança, entrando para a adolescência, nesse processo, até a gente se transformar num adulto. E por que eu estou falando isso? Porque com a história do Brasil foi mais ou menos dentro dessa lógica, dentro dessa comparação. Ninguém dormiu colônia que pertencia a Portugal e acordou império independente de Portugal. Existia um processo. E é esse processo aqui que eu quero mostrar para vocês, certo? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque normalmente isso não é comentado, tal, essa questão dos processos, né, para chegar na independência. Normalmente as pessoas ficam com aquela imagem, né, de Dom Pedro com uma espada levantada e gritando independência ou morte. Mas espera aí, tem uma série de interesses para a gente chegar nessa cena aí, né, que está na cabeça de muita gente, tal. Então, assim, o que vocês precisam entender? Naquela época, e quando eu falo naquela época, eu estou falando de final do século XVIII e começo do século XIX. Ou seja, 1800 e bolinha virando, desculpa, 1700 e bolinha virando para 1800 e bolinha. É nessa fase aí que acontece esse nosso episódio. Agora sim, naquela época, o que estava acontecendo com o mundo? Existia basicamente dois modos de enxergar a forma de se fazer política, vamos chamar assim. Existia uma tradição antiga que já estava desgastada e que levava o nome de absolutismo. E existia uma outra tradição, um outro ponto de vista que não queria mais o absolutismo. E essa levava o nome de liberalismo. Eram os liberais. Quem defendia o liberalismo era chamado de liberal. Então era assim, existiam os absolutistas e existiam os liberais. Os absolutistas eram a favor de reis, de monarquias. E quando eles tinham poder, digamos que eles tinham poder absoluto. Por isso que era chamado de absolutista, né? Eles mandavam tudo, esse monarca, esse rei, daí monarquia absolutista. E por outro lado, um grupo que foi crescendo, ganhando força, que a gente chama de burguesia em história, essa burguesia liberal não quer mais que os reis mandem do jeito deles. Porque os liberais, eles não acham que o poder tem que estar na mão de um monarca só. Eles acreditam, e eles criaram essas teorias, ou reforçaram essas teorias, a favor da democracia, de uma participação popular maior, de eleições, de divisão de poder
em três, né, que é executivo, legislativo, judiciário. Isso vocês estudam com mais cuidado lá na frente. Mas a distribuição dos poderes, e não o poder na mão de um monarca absolutista com poder total e absoluto, né? Liberdade de expressão, eles eram a favor também e tal. Então, basicamente, essa é a briga. De um lado, os absolutistas, querendo que tenha um monarca mandando em tudo, e de outro lado, os liberais, querendo que várias pessoas tenham participação democrática, eleições, divisão de poderes e liberdade de expressão. Então é basicamente isso que acontecia entre absolutistas e liberais lá na virada do século XVIII para o XIX. Beleza? Porque assim, a partir do momento que você entende isso, que eu acabei de dizer, você começa a encaixar os personagens da história da independência do Brasil dentro disso que eu acabei de dizer, dentro dessa lógica, né? Então vocês vão ver que aqui no Brasil tinham pessoas que eram mais a favor do liberalismo e tinham pessoas, a minoria, que eram mais a favor do absolutismo. Enfim, basicamente é isso. Agora, vamos lá para a segunda parte da explicação, dando alguns detalhes. No meio desse bafafá todo, o que acontece é que um grupo de nobres, acompanhados pelo rei, sofrem umas ameaças lá na Europa e fogem aqui para o Brasil. São 10 mil nobres que vêm aqui para o Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, isso em 1808. Lembra que é um processo? Estou contando o processo. Em 1808, chegam aqui os nobres de Portugal. E eles se instalam no Rio de Janeiro, e aqui, para encurtar a história, né, eles criam biblioteca pública, eles criam o Banco do Brasil, eles criam a imprensa régia. A imprensa é onde eles prensavam o jornal para esses nobres lerem, né? Eles criam o Teatro Real para essa nobreza frequentar, eles criam alamedas. Alamedas são avenidas largas, arborizadas, né? Com uma cara meio europeia aqui no Brasil, com praças, palácios. Ou seja, eles deixam a cidade do Rio de Janeiro mais ou menos com uma cara europeia para esses nobres circularem e viverem aqui. Esses 10 mil nobres, né? Que vieram de Portugal para cá, tal. E assim se passam aproximadamente 12 anos. E então, as pessoas que ficaram em Portugal, vendo o rei aqui, que na época era o Dom João VI, ele era o pai do Dom Pedro I, as pessoas que ficaram lá em Portugal começam a pressionar o Dom João VI para ele voltar para Portugal. E aí a gente chamou isso de Revolução do Porto, foi a maior confusão que aconteceu lá. E basicamente o que eles diziam assim: olha, Dom João VI, você quer ficar aí tomando água de coco no Brasil? Sem problemas. Mas aqui em Portugal você não é mais rei. E aí você escolhe. Muito bem, aí o Dom João VI fica lá, pensando, refletindo, pedindo conselhos, e ele decide voltar. Né? Isso depois de 12 anos, hein? Eles vieram em 1808, montaram toda uma estrutura. 12 anos depois, o Dom João VI, que é o rei de Portugal, volta lá para Portugal, resolve as suas questões lá em Portugal, porém ele deixa Dom Pedro aqui no Brasil. Esse daí que está na imagem que vocês estão vendo, não é? Esse é o Dom Pedro, que vai se tornar Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Muito bem, o Dom Pedro, ele começa a sofrer um monte de pressão por parte das pessoas que acreditavam no liberalismo aqui no Brasil. Lembra que eu comecei explicando? Tinha as pessoas que defendiam o absolutismo, a ideia de que só pode existir um rei que manda em tudo. E lembra que eu falei? Contra eles existiam os liberais que acreditavam que a divisão do poder deveria acontecer, e a democracia, e tudo isso. Tudo isso a gente deu o nome de liberalismo. E existiam, portanto, liberais aqui no Brasil que queriam acabar com o absolutismo dos imperadores
e dos reis. E o Dom Pedro I, sendo um monarca, o Dom Pedro I, sendo um príncipe absolutista, não é bem-vindo pela elite do Brasil. E começam a pressionar o Dom Pedro I, perdão, para ele abandonar o Brasil. Queriam uma parte desse grupo liberal, queria que ele voltasse para Portugal e queria ficar comandando o Brasil com princípios liberais. Né? Queriam liberdade para o Brasil, não queriam um português conduzindo aqui. Eles olhavam para o passado e falaram, olha, 300 anos já que vocês estão aqui, não queremos mais, queremos liberdade. E o Dom Pedro I, por sua vez, também não queria ir embora, porque se ele fosse embora, ele poderia correr o risco de perder o Brasil, e fica essa pressão política. Então, assim, tem gente tem absolutista que quer Dom Pedro I aqui. Tem gente liberal que quer Dom Pedro I aqui, mas não quer muito. Tem gente que, de fato, não quer o Dom Pedro I aqui de jeito nenhum. Então, quer dizer, que no meio da confusão política daquela época, tinha de tudo. Tinha gente que queria e tinha gente que não queria Dom Pedro. A grande questão é, a briga maior não era pelo Dom Pedro ou não. A briga maior era, e aí, seremos uma forma, um sistema absolutista ou seremos um modelo político liberal? Lembra? Absolutismo e liberalismo. E então vira um cabo de guerra, para lá e para cá, aquele monte de decisão política, né, que às vezes é complexa, que vocês vão aprender mais para frente, e que meio que diz sobre esse contexto todo que a gente está apresentando aqui para vocês, dessa situação, né? E agora, Dom Pedro fica, vai embora, fica, vai embora, fica, vai embora, ele decide ficar, mas a pressão continua em cima dele, a pressão continua sobre ele, porque ele é um monarca absolutista, não querem um absolutismo mais, porque ele é português, não querem Portugal aqui, né? E então, nessas decisões, mais para lá ou mais para cá, Dom Pedro acaba ficando conhecido por causa do tal do grito da independência, do tal da independência ou morte. E assim, no dia 7 de setembro de 1822, fica declarada, né, a separação do Brasil em relação a Portugal. E assim, né, aqui eu estou tentando simplificar a ideia, simplificar a história e tal. Normalmente eu poderia dizer assim, né, a coisa é meio complexa, mas assim, imagina eu chego numa sala de aula, o professor chega numa sala de aula, levanta uma espada e grita assim, recuperação ou férias? O que você acha que os alunos vão gritar? Ou vão querer? Recuperação? Não, eles vão querer férias. Então por que eu estou comentando isso? Porque é a mesma lógica para o Dom Pedro. Ele gritar independência do Brasil ou morte? Não, as pessoas não queriam morte, as pessoas queriam a independência do Brasil, né? E então o Dom Pedro acaba no grito da independência, meio que marcando, né, essa história do fim do período colonial e início da independência, o início do período do Império, né? Aí assim, vem os detalhes depois, demorou mais ou menos uns 3 anos, só em 1825 que Portugal reconheceu a independência do Brasil, ele cobrou uma quantidade, Portugal cobrou uma quantidade lá de 2 milhões de libras esterlinas, que era o dinheiro da época, para poder reconhecer a independência do Brasil e tal. Então não foi tão simples assim, né? Mas enfim, basicamente é isso, tá bom? Se eu for assim resumir o que aconteceu aqui nessa pequena aula de hoje, vocês têm que entender o seguinte, revendo, né? De um lado temos absolutistas que querem um monarca. De outro lado temos liberais que querem a divisão dos poderes. Eles não querem que o poder fique na mão só de um rei absolutista. E isso é a grande marca entre os personagens que por aqui circularam. No momento que o Dom Pedro I está como príncipe regente aqui,
ele está sofrendo essa pressão de um lado e de outro. E aí, diante de uma série de situações que vocês vão aprender mais para frente, a, a independência do Brasil acontece nessa data marcante para a gente, e que agora, em 2022, a gente comemora os 200 anos. Tudo bem? Gente, eu acho que é mais ou menos isso. Espero que eu tenha sido claro para vocês, tá bom? Valeu aí. Se cuidem, estudem, se divirtam e aprendam bastante sobre a história do Brasil, principalmente. Valeu? Até! Tchau, tchau!